Assim disse o Senhor a mim: vai e compra um cinto de linho e coloca-o ao redor da tua cintura, mas não o deixes tocar na água. Então eu comprei um cinto como o Senhor ordenou e o coloquei ao redor da minha cintura. Depois veio a mim a palavra do Senhor pela segunda vez: toma o cinto que compraste e que estás usando ao redor da tua cintura. Levanta-te agora, vai ao Perath e esconde-o ali, numa fenda das rochas. Então eu fui e o escondi no Perath, como o Senhor me havia dito. Muitos dias depois, o Senhor me disse: levanta-te agora, vai ao Perath e pega o cinto que eu te ordenei esconder ali. Fui ao Perath, cavei e peguei o cinto do lugar onde o havia escondido, mas eis que o cinto estava arruinado e completamente inútil. Então veio a mim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: da mesma forma, eu arruinarei o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que anda na teimosia do seu coração e vai atrás de outros deuses para o servir e adorar, será como este cinto, completamente inútil. Porque assim como o cinto se ajusta à cintura, eu prendi a mim todo o povo de Israel e todo o povo de Judá, declara o Senhor, para que fossem o meu povo, para a minha fama, o meu louvor e a minha honra. Mas eles não ouviram. Dize-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: todo odre deve ser cheio de vinho. E se eles te disserem: não sabemos nós muito bem que todo odre deve ser cheio de vinho, então lhes dirás: assim diz o Senhor: eis que eu vou encher de embriaguez todos os que habitam nesta terra, inclusive os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém. Eu os despedaçarei uns contra os outros, pais e filhos igualmente, declara o Senhor. Não terei piedade, nem misericórdia, nem compaixão que me impeça de destruí-los. Ouvi e prestai atenção. Não sejais arrogantes, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele traga a escuridão, antes que vossos pés tropecem nos montes escuros. Vós esperais luz, mas ele a transformará em trevas profundas e a mudará em densas trevas. Se não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa do vosso orgulho. Os meus olhos chorarão amargamente e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dizei ao rei e à rainha mãe: descei dos vossos tronos, porque as vossas coroas gloriosas cairão das vossas cabeças. As cidades do Neguebe serão fechadas, e não haverá quem as abra. Todo o Judá será levado ao exílio, levado completamente. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, as ovelhas das quais te orgulhavas? Que dirás quando o Senhor puser sobre ti aqueles que tu mesmo cultivaste como aliados especiais? Não te hão de tomar dores como as de uma mulher em trabalho de parto. E se perguntares a ti mesmo: por que me aconteceu isto? É por causa da multidão das tuas iniquidades que as tuas saias foram levantadas e o teu corpo maltratado. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Assim também vós, que estais acostumados a fazer o mal, não podeis fazer o bem. Eu vos espalharei como a palha levada pelo vento do deserto. Esta é a tua sorte, a porção que eu decretei para ti, declara o Senhor, porque te esqueceste de mim e confiaste em deuses falsos. Eu levantarei as tuas saias sobre o teu rosto, para que se veja a tua vergonha, os teus adultérios e os teus relinchos lascivos, a tua prostituição desavergonhada. Eu vi as tuas abominações nos montes e nos campos. Ai de ti, Jerusalém! Até quando continuarás impura? Jeremias, capítulo 14. Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá pranteia, as suas cidades desfalecem. Eles clamam pela terra, e um grito sobe de Jerusalém. Os nobres enviam seus servos em busca de água. Eles vão às cisternas, mas não encontram água.
voltam com os seus jarros vazios, envergonhados e desesperados, cobrem as suas cabeças. O chão está fendido porque não há chuva na terra. Os lavradores estão desanimados e cobrem as suas cabeças. Até a corça no campo abandona o seu filhote recém-nascido, porque não há erva. Os jumentos selvagens param nos altos desolados e ofegam como chacais. Os seus olhos desfalecem por falta de alimento. Embora os nossos pecados testemunhem contra nós, age, Senhor, por amor do teu nome, pois temos nos rebelado muitas vezes e pecado contra ti. Tu és a esperança de Israel, o seu Salvador em tempos de angústia, porque és como um estrangeiro na terra, como um viajante que só passa a noite. Porque és como um homem surpreendido, como um guerreiro incapaz de salvar. Tu estás no meio de nós, Senhor, e levamos o teu nome. Não nos abandones. Assim diz o Senhor a este povo: eles amam muito vagar, não contêm os seus pés. Por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará pelos seus pecados. Então o Senhor me disse: não ores pelo bem-estar deste povo. Embora jejuem, eu não ouvirei o seu clamor. Embora ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, eu não os aceitarei. Pelo contrário, eu os destruirei pela espada, pela fome e pela peste. Mas eu disse: ai, soberano Senhor. Os profetas continuam dizendo-lhes: vós não vereis espada, nem passareis fome. Eu vos darei paz duradoura neste lugar. Então o Senhor me disse: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem os nomeei, nem lhes falei. Eles vos profetizam visões falsas, adivinhações, idolatrias e ilusões da própria mente. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, embora eu não os tenha enviado, e que dizem: nem espada, nem fome tocarão esta terra. Esses mesmos profetas perecerão pela espada e pela fome. E o povo a quem profetizam será lançado pelas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem os enterre, nem as suas mulheres, nem os seus filhos, nem as suas filhas. Eu derramarei sobre eles a calamidade que merecem. Fala esta palavra a eles. Que os meus olhos transbordem de lágrimas noite e dia sem cessar, porque a virgem, a filha do meu povo, sofreu ferida grave, golpe esmagador. Se eu saio para o campo, vejo os mortos pela espada. Se entro na cidade, vejo os estragos da fome. Tanto o profeta como o sacerdote andam por terra que não conhecem. Rejeitaste completamente Judá. Desprezas Sião. Porque nos afligiste de tal modo que não podemos ser curados. Esperávamos paz, mas não veio bem algum. Tempo de cura, mas só terror. Nós reconhecemos a nossa maldade, Senhor, e a iniquidade dos nossos pais. Sim, pecamos contra ti. Por amor do teu nome, não nos desprezes. Não desonres o trono da tua glória. Lembra-te da tua aliança conosco e não a quebres. Acaso entre as vaidades das nações há quem faça chover, ou os céus podem dar chuvas copiosas? Não és tu, Senhor, o nosso Deus. Por isso esperamos em ti, pois tu fazes todas estas coisas. Jeremias capítulo 15. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel se colocassem diante de mim, o meu coração não se voltaria para este povo. Afasta-os da minha presença e que se vão. E se te perguntarem: para onde iremos? Dize-lhes: assim diz o Senhor: os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Enviarei contra eles 4 tipos de destruidores, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para arrastar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Farei deles objeto de horror para todos os reinos da terra, por causa do que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Quem terá piedade de ti, Jerusalém? Quem se lamentará por ti?
Quem se deterá para perguntar como estás? Tu me rejeitaste, declara o Senhor. Voltas as costas continuamente. Por isso estenderei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de me conter. Eu os peneirarei com a peneira nas portas da terra. Privarei o meu povo de filhos e o destruirei, porque não mudaram os seus caminhos. Farei as suas viúvas mais numerosas que a areia do mar. Trarei ao meio-dia um destruidor contra a mãe dos jovens. De repente farei cair sobre ela angústia e terror. A mãe de 7 filhos desmaiará e expirará. O seu sol se porá ainda em pleno dia. Ela ficará envergonhada e humilhada. Entregarei os sobreviventes à espada diante dos seus inimigos, declara o Senhor. Ai de mim, minha mãe, que me deste à luz, homem de contenda e de discórdia para toda a terra. Não emprestei nem tomei emprestado, contudo todos me amaldiçoam. O Senhor disse: certamente eu te livrarei para um bom propósito. Certamente farei com que os teus inimigos te supliquem em tempo de calamidade e em tempo de angústia. Pode alguém quebrar ferro, ferro do norte ou bronze? A tua riqueza e os teus tesouros eu darei como despojo sem preço, por causa de todos os teus pecados em todo o teu território. Eu te farei escravo dos teus inimigos numa terra que não conheces, porque o meu furor acendeu um fogo que arderá contra vós. Tu sabes, Senhor, lembra-te de mim e cuida de mim. Vinga-me dos meus perseguidores. Não me leves por causa da tua longanimidade. Considera como sofro o opróbrio por tua causa. Quando vieram as tuas palavras, eu as comi. Elas foram a minha alegria e o regozijo do meu coração, porque levo o teu nome, Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se divertem, nem me regozijei com eles. Sentei-me solitário, porque a tua mão estava sobre mim, e me encheste de indignação. Porque a minha dor é perpétua, e a minha ferida incurável, que se recusa a sarar. Tu és para mim como um ribeiro enganoso, como águas que falham. Portanto, assim diz o Senhor: se voltares, eu te restaurarei, para que sirvas diante de mim. Se separares o precioso do vil, serás como a minha boca. Que eles se voltem para ti, mas tu não te voltes para eles. Eu te farei para este povo um muro de bronze fortificado. Eles lutarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu estou contigo para te livrar e salvar, declara o Senhor. Eu te livrarei das mãos dos perversos e te resgatarei das mãos dos violentos. Jeremias, capítulo 16. Assim veio a mim a palavra do Senhor. Não tomarás esposa, nem terás filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem nesta terra, e acerca das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais, morrerão de doenças mortais. Não serão pranteados nem sepultados, mas serão como esterco sobre a face da terra. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres servirão de alimento às aves do céu e aos animais selvagens. Porque assim diz o Senhor: não entres em casa onde houver luto, não vás lamentar nem mostrar compaixão, porque retirei deste povo a minha paz, o meu amor e a minha misericórdia, declara o Senhor. Tanto o grande como o pequeno morrerão nesta terra. Não serão sepultados nem pranteados. Ninguém fará incisões no corpo, nem rapará a cabeça por causa deles. Ninguém oferecerá pão ao que estiver de luto para consolar-lo por causa de um morto, nem mesmo por causa de pai ou mãe. Tampouco alguém lhes dará a beber o cálice da consolação. E não entres em casa de banquete para te sentares a comer e beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que diante dos vossos olhos e em vossos dias farei cessar neste lugar a voz de júbilo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Quando anunciares a este povo todas estas coisas e eles te perguntarem: por que decretou o Senhor contra nós tão grande mal? Que mal fizemos? Que pecado cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás:
Porque vossos pais me abandonaram, declara o Senhor, e andaram após outros deuses, os serviram e os adoraram. Abandonaram-me e não guardaram a minha lei. Mas vós vos comportastes pior do que vossos pais. Eis que cada um de vós anda segundo a teimosia do seu mau coração, em vez de me obedecer. Por isso vos lançarei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais. E ali servireis a outros deuses dia e noite, porque não vos mostrarei favor algum. Eis que vêm dias, declara o Senhor, em que não mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas se dirá: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todos os países para onde os havia banido, porque eu os trarei de volta à terra que dei a seus pais. Eis que eu enviarei muitos pescadores, declara o Senhor, e eles os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, e eles os caçarão em todo o monte, em todo o outeiro e nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não estão escondidos de mim, nem a sua iniquidade ocultada aos meus olhos. Pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas imagens detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Senhor, força minha e fortaleza minha, refúgio meu no dia da angústia, a ti virão as nações desde os confins da terra, e dirão: nossos pais herdaram apenas falsos deuses, ídolos inúteis que de nada lhes aproveitaram. Acaso pode o homem fazer deuses para si? Sim, mas não são deuses. Portanto, eis que desta vez lhes farei conhecer, farei que conheçam o meu poder e a minha força, e saberão que o meu nome é o Senhor. Jeremias capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com cinzel de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos chifres dos seus altares. Até os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes, ídolos junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros e nos campos. A minha montanha no país e toda a tua riqueza e todos os teus tesouros eu entregarei como despojo, juntamente com os teus altos, por causa do pecado em todo o teu território. Por tua própria culpa perderás a herança que te dei. Eu te farei escravo dos teus inimigos numa terra que não conheces, porque acendeste o meu furor, e ele arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá chegar a prosperidade. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde ninguém habita. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para junto do ribeiro. Não teme quando vem o calor, porque a sua folhagem permanece verde. No ano de seca, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, examino a mente, para recompensar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é o que ajunta riquezas por meios injustos. Na metade dos seus dias, elas o deixarão, e no fim será um tolo. Trono de glória, exaltado desde o princípio, lugar do nosso santuário, Senhor, esperança de Israel. Todos os que te abandonam serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Cura-me, Senhor, e ficarei curado. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem continuamente: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra agora. Eu não fugi de ser pastor em teu seguimento. Não desejei o dia da calamidade. Tu o sabes.
O que sai dos meus lábios está diante de ti. Não sejas para mim causa de terror. Tu és o meu refúgio no dia da adversidade. Sejam envergonhados os meus perseguidores, mas não me envergonhes a mim. Fiquem eles atemorizados, mas não me atemorizes a mim. Traz sobre eles o dia da calamidade e destrói-os com dupla destruição. Assim me disse o Senhor: vai e põe-te à porta do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá. Põe-te também a todas as outras portas de Jerusalém. E dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos, não tragais carga no dia de sábado, nem a introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis carga alguma das vossas casas no dia de sábado, nem façais trabalho algum. Mas santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Mas eles não ouviram nem inclinaram os ouvidos. Endureceram a cerviz para não ouvir nem receber disciplina. Se, porém, me ouvirdes atentamente, declara o Senhor, e não trouxerdes carga alguma pelas portas desta cidade no dia de sábado, mas santificardes o dia de sábado, não fazendo nele trabalho algum, então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes assentados no trono de Davi, em carros e a cavalo, eles e os seus oficiais, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. Virão das cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, da Baixada, da região montanhosa e do Neguebe, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais, incenso e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. Mas, se não me ouvirdes para santificar o dia de sábado, e não trouxerdes carga alguma pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei um fogo nas suas portas, que consumirá os seus palácios e não se apagará. Jeremias capítulo 18. Esta é a palavra que veio do Senhor a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao torno, mas o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro. Então ele o tornou a fazer, outro vaso, conforme melhor pareceu aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para arrancá-lo, derribá-lo e destruí-lo, se aquela nação contra a qual eu falei se converter da sua maldade, então me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para edificá-lo e plantá-lo, se ele fizer o mal perante mim e não obedecer à minha voz, então me arrependerei do bem que pensava fazer-lhe. Agora, pois, dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: assim diz o Senhor: eis que estou preparando mal contra vós e formando planos contra vós. Convertei-vos, pois, cada um do seu mau caminho, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: inútil, porque seguiremos os nossos próprios planos, e cada um fará segundo a teimosia do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre as nações quem ouviu coisa semelhante. A Virgem de Israel fez uma coisa horrenda. Porventura desaparece a neve do Líbano das suas rochas elevadas? Ou cessam as águas frias que correm de longe? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim. Queimam incenso aos ídolos inúteis, os quais os fizeram tropeçar nos seus caminhos nas veredas antigas, para andarem por atalhos, por caminhos não preparados. A sua terra será objeto de espanto e de escárnio perpétuo. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Como o vento oriental, os espalharei diante dos seus inimigos. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Disseram: vinde,
Maquinemos projetos contra Jeremias, porque a lei não perecerá do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, firamo-lo com a língua, e não façamos caso de nenhuma das suas palavras. Escuta-me, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso se paga o bem com o mal? Contudo cavaram uma cova para minha vida. Lembra-te de que me pus diante de ti para falar em favor deles, para desviar deles a tua ira. Entrega, pois, os seus filhos à fome, e entrega-os ao poder da espada. Sejam suas mulheres desfilhadas e viúvas, sejam os seus homens mortos à espada, sejam os seus jovens feridos à espada na batalha. Ouça-se clamor das suas casas, quando de repente trouxeres invasores contra eles. Porque cavaram uma cova para prender-me, e esconderam laços aos meus pés. Tu, porém, Senhor, conheces todo o seu plano para me matar. Não perdoes a sua iniquidade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Sejam eles derrubados diante de ti. Eide com eles no tempo da tua ira. Assim diz o Senhor. Vai e compra um jarro de barro do oleiro. Leva contigo alguns dos anciãos do povo e alguns dos sacerdotes, e sai para o vale do filho de Rinom, perto da entrada da porta dos cacos. Ali proclama as palavras que eu te disser, e dize: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei uma desgraça sobre este lugar, tal que os ouvidos de todo aquele que ouvir falar dela tinirão, porque me abandonaram e fizeram deste lugar estranho para outros deuses. Queimaram incenso nele a deuses que nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com o sangue dos inocentes. Construíram os altos de Baal para queimar seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, coisa que eu não ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Por isso, eis que vem dias, declara o Senhor, em que este lugar não mais será chamado Tofete, nem Vale do Filho de Rinom, mas Vale da Matança. Neste lugar, arruinarei os planos de Judá e de Jerusalém. Farei que caiam pela espada diante de seus inimigos e pelas mãos dos que buscam a sua morte. Darei os seus cadáveres como alimento às aves do céu e aos animais da terra. Farei esta cidade objeto de horror e de escárnio. Todo aquele que passar por ela se espantará e zombará por causa de todas as suas feridas. Farei que comam a carne de seus filhos e de suas filhas, e que cada um coma a carne do seu próximo, no cerco e na angústia com que os seus inimigos e os que buscam a sua morte os apertarão. Depois quebra o jarro à vista dos homens que forem contigo e dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, assim quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não se pode mais consertar. E sepultarão os mortos em Tofete, até não haver mais lugar. Assim farei a este lugar, declara o Senhor, e aos que nele habitam. Farei esta cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como este lugar Tofete. Todas as casas sobre cujos telhados queimaram incenso a todo o exército dos céus e derramaram ofertas de libação a outros deuses. Então Jeremias voltou de Tofete, para onde o Senhor o enviara a profetizar, e pôs-se no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todos os seus povoados todo o mal que pronunciei contra eles, porque endureceram a cerviz e não ouviram as minhas palavras. Jeremias capítulo 20. Quando o sacerdote Passur, filho de Imer, que era o principal oficial da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas coisas, mandou açoitar o profeta Jeremias e pô-lo no tronco que estava à porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, quando Passur o tirou do tronco, Jeremias lhe disse: o Senhor não te chama Passur, mas Magor-Missabibe, porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão pela espada dos seus inimigos diante dos teus olhos.
Entregarei todo o Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará cativos para a Babilônia, ou os matará à espada. Entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o seu produto, todos os seus objetos preciosos, e todos os tesouros dos reis de Judá nas mãos dos seus inimigos. Eles os saquearão, os tomarão e os levarão para a Babilônia. E tu, Passur, e todos os que habitam em tua casa, ireis para o exílio na Babilônia. Ali morrereis, e ali sereis sepultados, tu e todos os teus amigos a quem profetizaste mentiras. Enganaste-me, Senhor, e eu me deixei enganar. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Tornei-me objeto de escárnio todo o dia. Todos zombam de mim. Porque toda vez que falo, grito, clamando violência e destruição. Porque a palavra do Senhor me trouxe insulto e opróbrio o dia todo. Se eu disser, não falarei mais nele, nem pronunciarei mais o seu nome, então no meu coração haverá como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Estou cansado de contê-lo e não posso. Ouço a calúnia de muitos, terror por todos os lados. Denunciai-o, sim, denunciemo-lo. Todos os meus amigos espreitam o meu tropeço, dizendo, talvez se deixe enganar, e então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Ficarão muito envergonhados, porque não conseguirão o seu intento. A sua ignomínia será perpétua. Nunca será esquecida. Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os rins e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz não seja bendito. Maldito o homem que trouxe a notícia a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho varão, enchendo-o de alegria. Que aquele homem seja como as cidades que o Senhor destruiu sem compaixão. Ouça ele pranto pela manhã e clamor ao meio-dia. Porque não me matou no ventre, para que minha mãe fosse a minha sepultura e o seu ventre ficasse sempre grávido. Porque saí do ventre para ver trabalho e tristeza, e para acabar os meus dias em vergonha. Jeremias capítulo 21. A palavra que veio do Senhor a Jeremias, quando o rei Zedequias lhe enviou Passur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazéias, dizendo, consulta agora o Senhor por nós, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos faz guerra. Talvez o Senhor faça por nós alguma coisa como as suas maravilhas passadas, para que ele se retire de nós. Mas Jeremias lhes respondeu, assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eis que tornarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos cercam por fora dos muros. Eu as ajuntarei no meio desta cidade, e eu mesmo pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte, em ira, em furor e em grande indignação. Ferirei os moradores desta cidade, tanto os homens como os animais. Morrerão de grande peste. Depois disto, declara o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus servos, o povo e os que restarem nesta cidade da peste, da espada e da fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus inimigos e dos que buscam a sua morte. Ele os ferirá à espada, sem lhes mostrar piedade, nem compaixão, nem misericórdia. Dize também ao povo, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome ou à peste. Mas quem sair e se entregar aos caldeus que vos cercam viverá. A sua vida será o seu despojo, porque determinei fazer-vos mal e não bem, declara o Senhor. Esta cidade será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e ele a queimará a fogo. E à casa real de Judá dirás,
ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor à casa de Davi: executai justiça pela manhã e livrai o espoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo e arda sem que ninguém o apague, por causa da maldade das vossas obras. Eis que eu sou contra ti, ó habitante do vale, ó rocha da planície, declara o Senhor. Vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Eu vos castigarei segundo o fruto das vossas obras, declara o Senhor. Acenderei fogo no seu bosque, que consumirá tudo ao seu redor. Jeremias, capítulo 22. Assim diz o Senhor: desce ao palácio do rei de Judá e proclama ali esta mensagem. Ouvi a palavra do Senhor, vós, rei de Judá, que estais assentado no trono de Davi, vós, os vossos oficiais e o vosso povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: praticai justiça e retidão, livrai o espoliado da mão do opressor, não façais mal nem violência ao estrangeiro, ao órfão nem à viúva, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Porque se diligentemente cumprirdes estes mandamentos, então entrarão pelas portas deste palácio reis assentados no trono de Davi, em carros e a cavalo, eles, os seus oficiais e o seu povo. Mas se não ouvirdes estas palavras, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que este palácio se tornará em ruínas. Porque assim diz o Senhor acerca do palácio do rei de Judá: embora sejas para mim como Gileade, como o cume do Líbano, certamente te farei como um deserto, como cidades não habitadas. Enviarei destruidores contra ti, cada um com as suas armas. Cortarão os teus finos cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e perguntarão umas às outras: por que fez o Senhor assim a esta grande cidade? E responderão: porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus, e adoraram e serviram a outros deuses. Não choreis pelo morto, nem o lastimeis. Chorai amargamente por aquele que vai para o exílio, porque nunca mais voltará, nem verá a terra do seu nascimento. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de seu pai Josias, e saiu deste lugar, nunca mais voltará. Morrerá no lugar para onde o levaram cativo. Não verá mais esta terra. Ai daquele que edifica o seu palácio com injustiça e os seus aposentos superiores com iniquidade, que faz trabalhar o seu próximo de graça e não lhe paga o salário, que diz: edificarei para mim um palácio grande, com aposentos espaçosos. Abrirá para si janelas, forrará-o de cedro e o pintará de vermelho. Acaso reinarás porque competes com outros no uso de cedro? Teu pai não comeu e bebeu? Ele praticou a justiça e o direito, e tudo lhe correu bem. Defendeu a causa do pobre e do necessitado. Então tudo lhe correu bem. Não é isso conhecer-me, declara o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração só se voltam para a tua ganância, para derramar sangue inocente e para opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá: não o lamentarão dizendo: ai meu irmão, ai minha irmã. Não o lamentarão dizendo: ai Senhor, ai sua majestade. Com a sepultura de um jumento será sepultado, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama. Levanta a tua voz em Bazã. Clama desde Abarim, porque todos os teus aliados estão esmagados. Eu te avisei quando te sentias seguro, mas disseste: não ouvirei. Este tem sido o teu caminho desde a tua mocidade, que não tens obedecido à minha voz. O vento pastoreará todos os teus pastores, e os teus aliados irão para o exílio. Então serás envergonhada e confundida por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano, aninhada nos cedros, como gemerás quando te vierem dores, dores como as de uma mulher em trabalho de parto. Tão certo como eu vivo, declara o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar na minha mão direita,
eu te arrancaria dali. Entregar-te-ei nas mãos dos que buscam a tua morte, nas mãos daqueles a quem temes, a saber, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançar-te-ei a ti e a mãe que te deu a luz para outra terra, onde não nascestes, e ali morrereis. Mas para a terra a que anseiam voltar, para lá não voltarão. Acaso este homem, Jeconias, é um vaso quebrado e desprezado, um objeto de que ninguém gosta? Porque foram lançados fora ele e a sua descendência para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem ficará sem filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum dos seus descendentes prosperará, assentando-se no trono de Davi e governando mais em Judá. Jeremias, capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes o meu rebanho, o afugentastes e não o visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas obras, declara o Senhor. Eu mesmo ajuntarei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as havia dispersado, e as trarei de volta ao seu aprisco. Elas frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentarão. Não temerão mais, nem se assustarão, nem faltará nenhuma, declara o Senhor. Eis que vem dias, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Reinará como rei, procederá sabiamente, praticará o direito e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome com que será chamado: o Senhor, nossa justiça. Portanto, eis que vem dias, declara o Senhor, em que não mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir e trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os havia lançado, e habitarão na sua própria terra. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos tremem. Estou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros. Por causa da maldição, a terra está de luto, e os pastos do deserto se secam. O seu curso é mau, e o seu poder é injusto. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até na minha casa achei a sua maldade, declara o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nela. Porque trarei sobre eles o ano da sua visitação, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria, vi coisa repulsiva. Profetizavam por Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas entre os profetas de Jerusalém, vi coisa horrenda. Cometem adultério e andam em mentiras. Fortalecem as mãos dos malfeitores, para que ninguém se converta da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer absinto e a beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém se espalhou a impiedade por toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam. Enchem-vos de vãs esperanças. Falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a todos os que andam segundo a teimosia do seu coração dizem: não vos sobrevirá mal algum. Pois quem esteve no conselho do Senhor, para que visse e ouvisse a sua palavra? Quem esteve atento e ouviu a sua palavra? Eis que a tempestade do Senhor, o seu furor, saiu. Um redemoinho impetuoso cairá sobre a cabeça dos ímpios.
A ira do Senhor não se apartará, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias o entendereis claramente. Não enviei estes profetas, contudo eles correram. Não lhes falei, contudo profetizaram. Mas, se estivessem no meu conselho, teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas obras. Porventura sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Até quando haverá isto no coração dos profetas que profetizam mentiras? Sim, profetas do engano do seu próprio coração. Pensam que farão o meu povo esquecer o meu nome com os seus sonhos que contam uns aos outros, como seus pais esqueceram o meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Mas aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra fielmente. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmaga a rocha. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua própria língua e dizem: assim diz o Senhor. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos falsos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras levam o meu povo ao erro. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem. De modo nenhum aproveitam a este povo, diz o Senhor. Quando este povo, ou profeta, ou sacerdote te perguntar: qual é a resposta do Senhor? Dize-lhes: qual resposta? Eu vos abandonarei, diz o Senhor. Quanto ao profeta, ao sacerdote, ou a qualquer outro que disser: esta é a mensagem do Senhor, eu o castigarei a ele e à sua casa. Assim direis cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão: que respondeu o Senhor, ou que falou o Senhor? Mas nunca mais mencionareis a mensagem do Senhor, porque a palavra de cada um se tornará a sua própria mensagem. Porque perverteis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, nosso Deus. Assim direis ao profeta: que te respondeu o Senhor, ou que falou o Senhor? Mas, se disserdes: esta é a mensagem do Senhor, ainda que eu vos tenha dito que não digais: esta é a mensagem do Senhor, portanto eis que eu vos esquecerei completamente e vos lançarei fora da minha presença, a vós e à cidade que dei a vós e a vossos pais. Trarei sobre vós opróbrio perpétuo e vergonha eterna que nunca será esquecida. Jeremias capítulo 24. Depois que Jeconias, filho de Jeoiaquim, rei de Judá, e os oficiais de Judá, os artífices e os ferreiros foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia por Nabucodonosor, rei da Babilônia, o Senhor me mostrou 2 cestas de figos colocadas diante do templo do Senhor. Uma cesta tinha figos muito bons, como os figos maduros precoces. A outra cesta tinha figos muito ruins, tão ruins que não se podiam comer. Então o Senhor me perguntou: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são tão ruins que não se podem comer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes figos bons, assim regardarei como bons os exilados de Judá, que enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Os meus olhos os vigiarão para o bem, e os trarei de volta a esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei. Plantá-los-ei e não os arrancarei. Dar-lhes-ei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Mas como aos figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer, diz o Senhor,
Assim farei com Zedequias, rei de Judá, com os seus oficiais e com o remanescente de Jerusalém, os que restarem nesta terra e os que habitarem na terra do Egito. Farei deles objeto de horror para todos os reinos da terra, para opróbrio, provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os lançar. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos da terra que dei a eles e a seus pais.